Então, queridos irmãos, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos no capítulo 22 do livro Parábolas de Jesus. Tá? Esse capítulo ele é pequeno, só tem 29 capítulos, estamos praticamente na reta final. E hoje o tema é o que tem mais valor diante de Deus. Eu acho que eu esqueci uma palavra, o que tem mais valor diante de Deus. Né? E essa responsabilidade está com a nossa irmã Kelly Romero, da Associação ANOB, né? E vai falar para a gente o que tem mais valor diante de Deus. E com você a palavra, Kelly, desde já agradeço o convite que você aceitou estar aqui com a gente. Amém. Muito obrigada também pelo convite, Alexandra. Um bom dia para todos. É uma honra novamente eu estar aqui juntamente com vocês para poder compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Eu confesso que esse capítulo principalmente me tocou e tem mensagens muito valiosas para cada um de nós. Eu desejo que desde já todos orem nos seus corações para que essa palavra possa ter espaço no nosso coração e possa transformar aquilo que precisa ser transformado. Vou pedir para a irmã Alexandra colocar o slide no modo apresentação. Pode deixar maior. Eu vou tentar aqui, Kelly. Deixa eu ver aqui como é que vai aparecer aí. Embaixo no canto direito. Tem. Eu mexi aqui no computador, mas não aparece aí para vocês. Certo. Mas está tudo bem, dá para ver. Então, esse capítulo de hoje, nós vamos ver o que tem mais valor diante de Deus. O que será que Deus vê? O que será que nós podemos oferecer a Deus que tem mais valor e o que Deus mais avalia na nossa vida? Vamos passar para o próximo slide. Aqui nós vamos ver, eu dividi esse capítulo em alguns títulos aqui, tá? Não são próprios do livro, porém, para nós seguirmos um raciocínio mais lógico, eu fui separando por ideias centrais. E aqui nós vamos ver que a obediência vale mais que palavras. Vamos ler mais uma vez a parábola que Jesus pronunciou nessa ocasião, que se encontra em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28. E diz assim: O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? E eles responderam: O primeiro. Então vejam, meus irmãos, nós vamos ver que a obediência, ela não está nas nossas palavras, mas sim no que a gente faz. E vejam só o que esse capítulo fala sobre a obediência e sobre as palavras. A prova de sinceridade não está nas palavras, mas nos atos. Cristo não diz a ninguém: Que dizes mais do que os outros? Porém, que fazeis mais? As palavras não são de valor algum se não forem acompanhadas de atos equivalentes. Então, muito além do que a gente possa dizer, do que a gente professa viver, Deus vai avaliar o que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo a mais. Por isso que diz a palavra de Deus que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, mas nem tudo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Somente entrarão aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, nessa parábola, nós vamos aprender lições muito valiosas que eu, pessoalmente, nunca tinha parado para pensar, mas que dentro de algo tão simples abrange muitas áreas espirituais na nossa vida. Essa parábola aqui foi contada na última visita de Jesus a Jerusalém. Ele foi uma visita realmente antes da morte de Cristo. Ele estava visitando lá, e quando chegou em Jerusalém, foi nesse momento que Jesus fez aquela entrada triunfal,
onde ele recebeu louvores, onde todos cantaram Hosana, e o receberam dessa maneira. E logo depois disso, da entrada triunfal, Cristo vai para o templo e por segunda vez ele encontra novamente os mercadores, os sacerdotes, todos vendendo e fazendo essa negociação do que Cristo tinha deixado para ser algo muito espiritual. Então, por segunda vez, Cristo purifica o templo novamente e os sacerdotes, os líderes, todos os que estavam aí negociando com a religião, fugiram e Cristo fica no templo curando muitos doentes, muitas crianças. E depois dessa cura, diz que quando os fariseus voltam, depois do susto que eles pegaram, encontram crianças louvando a Deus por ele ter curado a vida deles. Então, no dia seguinte disto, depois da entrada triunfal, depois de Cristo ter purificado o templo, Cristo ainda estava no templo pregando, falando palavras aos publicanos, às pessoas que eram afastadas naquela época. E foi nesse dia que os fariseus fizeram uma pergunta importante para Jesus, que vai ser o que nós vamos ver no próximo slide. Vamos passar para o próximo. Diz: o conforto de Jesus, o confronto de Jesus com os sacerdotes. Vejam só. Então, Jesus estava pregando novamente, trazendo palavras de paz, de esperança aos aflitos. E nesse momento, os fariseus, os líderes, estavam muito revoltados, primeiro pelo que Jesus tinha feito no dia anterior, de expulsar eles do templo, e também porque eles estavam, desde faz muito tempo, procurando encontrar uma maneira para condenar Jesus e poder matá-lo. Então, quando Jesus estava falando, foi que eles fizeram uma pergunta para Cristo. E falaram assim: com que autoridade você faz essas coisas e quem lhe deu esta autoridade? Então, eles, na realidade, eles não queriam que Jesus falasse ou desse alguma evidência. Eles queriam que Jesus se proclamasse o Messias. Então, vejam só o que diz também aqui nesse capítulo. Diz que os sacerdotes e anciãos tiveram uma insofismável demonstração do poder de Cristo, mas não era evidência o que desejavam. Os sacerdotes e anciãos estavam ansiosos por Jesus se proclamar o Messias, para mal interpretarem-lhe as palavras e para finalmente matarem Jesus. Porque se ele se proclamasse o Messias, que era isso que eles desejavam, que seria a maior profanação, eles o condenariam. Então, isso foi uma armadilha que eles colocaram para finalmente poder obter os propósitos que eles tinham no seu coração. Mas Jesus, ele se sai dessa situação de uma maneira muito sábia, e aí ele nos deixa também um bom exemplo de como saber dialogar com pessoas que às vezes procuram nos fazer tropeçar. Vamos passar para o próximo slide. Qual foi a resposta de Jesus sobre João Batista? Então, quando eles fizeram essa pergunta, Cristo responde com outra pergunta. Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Eles pensavam: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João como um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Então, meus irmãos, esse não sabemos foi cheio de muita hipocrisia, porque os fariseus, eles tinham visto muitas evidências do poder de Deus. No dia anterior, eles tinham presenciado uma autoridade divina no rosto, no semblante de Jesus, que foi por causa disso que eles saíram fugindo. Porque se Jesus tivesse estado normal, eles não iam sair correndo. Mas Jesus estava apresentando algo divino no seu semblante que eles não conseguiram suportar e fugiram de terror, de temor. E eles estavam já irritados por causa disso, mas eles viram algo divinal nele. Eles presenciaram muitos e muitos milagres. Eles viram Jesus fazendo curas.
E, além do mais, eles estavam presentes no momento em que Jesus foi batizado. Quando Jesus foi batizado, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu como uma pomba e eles ouviram as palavras de Deus falando: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, eles tinham muitas evidências de que João ele tinha falado as profecias que estavam na Bíblia sobre Cristo. Ele tinha precedido muito Jesus falando que ele era o Filho de Deus. Tinham as evidências que eles precisavam, mas não era isso que eles queriam realmente, né? Então, se eles reconhecessem, como diz aqui o texto, a João como profeta, como poderiam negar seu testemunho de que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus? Assim eles disseram: não sabemos. Mas eles bem sabiam, irmãos, que Jesus tinha muitas evidências. Eles tinham visto, ouvido e presenciado muitas evidências maravilhosas de que João Batista era um profeta, de que Jesus era o Cristo, mas eles preferiram dizer: não sabemos. Interessante que o que Jesus responde depois para eles, que diz assim: então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Com certeza, eles ficaram muito mais irritados porque não conseguiram o seu propósito. Mas Jesus soube se sair muito bem dessa situação e, depois dessa situação, dessa pergunta que eles fizeram, é que Jesus conta esta parábola dos dois filhos. Vamos passar para o próximo. Então, como eu li a parábola dos dois filhos, né? Que existia um pai que tinha uma vinha e falou para um filho, para o primeiro filho: vai na minha vinha, vai cuidar da minha vinha. Ele falou: não, não quero. Mas ele foi. E ele falou para o segundo filho: vai cuidar da minha vinha. Ele falou: claro, eu vou. Mas no final das contas, ele não foi. E Jesus, ele vai contando essa parábola e ele depois vai fazer uma pergunta para os próprios fariseus. Ele estava simplificando uma realidade que nesses tempos acontecia. Mas não só uma realidade que nesses tempos acontecia, mas ele trouxe uma realidade que acontece em todo o tempo, e especialmente no nosso tempo. Porque nós vamos ver que muitas das vezes nós falamos: sim, Senhor, eu creio, eu acredito em Ti, mas às vezes com as nossas atitudes a gente nega tudo o que a gente fala. Mais à frente nós vamos entender com mais profundidade o significado disso. Mas veja só qual o significado dos símbolos que aparecem nessa parábola. Nessa parábola, o pai representa a Deus e a vinha é a igreja. Então, quando o pai fala para o filho: vai cuidar da minha vinha, em poucas palavras, Deus está falando para nós: filho, cuida da minha igreja. E pelos dois filhos, nós temos a representação das duas classes de pessoas: das pessoas que falam que não querem, mas vão, e as pessoas que falam que vão, mas no final das contas não vão. Então, meus irmãos, aqui Cristo não está elogiando de maneira alguma o comportamento de quem diz que não quer. Até porque os que dizem que não querem, eles estão representados por pessoas que estão abertamente no pecado. E as pessoas que dizem que sim, eu vou, são justamente as pessoas que estão dentro da igreja. Então, meus irmãos, qual será o filho que nós estamos representando? Nos tempos de João Batista, existiram também essas pessoas que não queriam aceitar a mensagem que Cristo já tinha deixado para o povo de Israel. Porém, quando João Batista ele veio, ele pregou o arrependimento, ele falou que o reino dos céus estava próximo e eles se arrependeram. Muitos publicanos se arrependeram, muitos pecadores, eles transformaram as suas vidas depois de ouvir a mensagem. Então, neles estava representada muito bem essa parábola de quem diz não quero, mas no final foi, porque se arrependeu. Mas de nenhuma maneira se elogia o comportamento de dizer não quero. Não é de vantagem dizer não quero, porque muitas vezes, quando a gente se deixa contaminar com o pecado, e às vezes acha que nós vamos sair fácil dali, vai ser muito complicado nós sairmos. Claro que é possível, mas nós vamos ter uma desvantagem e vamos ter que lutar com coisas que às vezes não precisávamos ter lutado se a gente não tivesse dado espaço. Mas no filho que disse eu vou, Senhor, e não foi,
revelou-se o caráter dos fariseus. Então, os fariseus eram esse tipo de classe de que parecia que eles estavam fazendo certo. Eles estavam cheios de cerimônias, de rituais, de costumes que davam uma aparência de piedade. E parecia que eles eram as pessoas mais santas daquela época. Mas eles só faziam isso para se mostrar, para parecer diante dos homens que eles eram as pessoas mais santas do mundo. Mas quando Cristo veio em pessoa para lhes apresentar os princípios da lei, eles o rejeitaram. Então, eles tinham somente uma aparência, mas quando tocava na parte onde eles precisavam fazer uma mudança, fazer um sacrifício, eles não aceitaram. E foram muitos os apelos que foram feitos a essa classe de pessoas, a esse público que éramos a liderança do povo de Israel, mas eles o rejeitaram. E, irmãos, eu vejo e eu entendo que todas as histórias, a maioria das histórias da Bíblia, das realidades que aconteceram, elas se repetem nos nossos dias. A maioria das coisas vocês podem analisar que se repetem nos nossos dias. E nos nossos dias nós podemos ver também esses tipos de pessoas. Pessoas que, estando dentro da igreja, apenas têm uma aparência, mas quando o coração é provado, se demonstra o contrário. Então, nós devemos analisar em qual classe de pessoas estamos nós. Vamos passar para o próximo? Os publicanos e pecadores entrando antes no reino. Depois que Cristo ele conta essa parábola, ele faz agora outra pergunta para os fariseus e pergunta da seguinte maneira: qual dos dois, então, fez a vontade do Pai? E eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Eles não perceberam a mensagem, eles não perceberam a condenação que eles estavam nesse momento falando. Porque Jesus falava com tanta autoridade, de uma maneira tão cativante, que eles entraram no ambiente, eles entraram no clima que Jesus estava preparando e eles mesmos falaram e pronunciaram a sua própria condenação. Vejam só o que diz aqui. Na multidão que estava perante Jesus, havia escribas e fariseus, sacerdotes e maiorais, e depois de ter apresentado a parábola dos dois filhos, Jesus perguntou: qual dos dois então fez a vontade do Pai? E eles responderam, que o primeiro. Isto eles disseram sem perceber que pronunciavam sentença contra si mesmos. Então Cristo fez a denúncia: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Meus irmãos, por isso que é importante a gente saber, nós estamos sendo realmente sinceros com Deus ou estamos somente tendo uma aparência de piedade, para que ninguém fale nada contra nós, para que nós possamos ser achados como pessoas corretas, para receber elogios, mas por dentro talvez nós estarmos sem uma transformação real. Se a gente, Deus não queira, se a gente faz parte desse grupo que só aparenta uma piedade, realmente vai acontecer o mesmo que aconteceu com os fariseus, que os publicanos e as prostitutas, eles vão entrar na frente de nós. Essas pessoas que às vezes a gente fala, não tem salvação mais para esse tipo de pessoa, serão os que irão à frente, porque essas são as pessoas que representam as que não querem, mas em determinado momento, quando a mensagem chega para elas, elas estão de coração aberto e elas aceitam, e elas se arrependem. Então, meus irmãos, nós precisamos ter consciência, porque os fariseus, eles conheciam as profecias, eles conheciam muitas coisas, eles estudavam, não eram ignorantes. Porém, eles se fechavam os olhos para certas coisas que doía fazer um sacrifício. E da mesma maneira nós somos o povo que defende que temos a luz maior, que nós temos muita luz, entendemos a maior parte, por não dizer toda a palavra de Deus, e nós nos dizemos o povo escolhido por Deus. Nós temos conhecimento, nós temos todas as fontes que precisamos, temos uma verdade maravilhosa, mas quanto disso nós estamos cumprindo? Quanto essa mensagem está transformando as nossas vidas? É isso que nós devemos parar para pensar, porque se a gente não estiver cumprindo o que nós pregamos, o que nós falamos, nós vamos nos encaixar na parte do filho que falou, sim, Senhor, eu vou, mas no final não foi. Vamos passar para o próximo slide. Agora,
nós vamos ver, nós vamos continuar nesse ponto. Eu acho que um anterior, irmã Alexandra. Deixa eu ver. Ah, tá certo. Eu fiz essa, né? Eu tô acompanhando aqui na outra. Pode passar para a próxima. Aí deu uma pequena desconfiguração no slide, porque em outro aplicativo, mas está tudo certo. Uma anterior, irmã Alexandra. Pode retroceder mais uma, irmã Alexandra. Isso. Ok, tá certo. Dentro desse mesmo ponto, só um pouquinho. Dentro desse mesmo ponto, retrocedeu muito, irmã Alexandra. Vamos no ponto 5, segundo slide. Mais um, isso, no ponto 5, segundo slide, certo? Tem 2 slides do ponto 5. Vamos ler o que está aqui no segundo ponto do 5, né? Os publicanos e pecadores entram antes no reino dos céus. Vejam só, os publicanos e meretrizes, eles eram ignorantes, porém, estes homens cultos conheciam o caminho da verdade, contudo recusavam andar no caminho que conduz ao paraíso de Deus. Cristo não lhes disse: vós não podeis entrar no reino do céu. Porém, mostrou que eles mesmos criavam o obstáculo que lhes embargava a entrada. Então, meus irmãos, não é porque Cristo barrou os fariseus para entrar ao céu, mas era porque eles mesmos, no próprio coração, eles não davam espaço e eles se recusavam a aceitar certas verdades. Então, é isso que também pode se repetir nas nossas vidas. Se a gente, às vezes, aceita de bom grado verdades que são fáceis, às vezes, de praticar, mas quando chega a hora do sacrifício, a gente se fecha, a gente não quer, a gente está representando o filho que fala que vai, mas não vai. Como nós vimos, o significado da parábola, ela significa o trabalho que é feito na igreja. Nós vamos entender depois nos próximos pontos como isso se aplica realmente à vida, à nossa vida na igreja. Vamos para o ponto número 6. Próximo slide. O perigo da religião sem transformação. Então, aqui falando sobre os fariseus, sobre os sacerdotes, sobre os líderes daquele tempo, eles eram um povo que, como bem falamos, aparentavam uma piedade, parecia que eles faziam tudo, inclusive criavam regras e leis mínimas de coisas assim, de uma fidelidade para parecer que até nas mínimas coisas dizimavam o cominho, coisas pequenas. Eles criaram regras para caminhar até certo ponto no sábado, supostamente para não transgredir esse mandamento. Mas veja, eles executavam as cerimônias para serem vistos dos homens. Era o único propósito deles, parecer, para que os homens os elogiem, para que os tenham como maiores autoridades. Ao passo que professavam obedecer, recusavam prestar obediência a Deus. Não eram praticantes da verdade que pretendiam ensinar. Então, não podemos nos conformar e nos contentar com apenas termos toda a verdade, em apenas sermos a igreja que está levando avante a bandeira de Deus. Não é só isso. Nós, justamente por causa de todas essas coisas boas que nós temos, seremos os mais cobrados. Por causa de toda a verdade que a gente tem, nós vamos ser avaliados com essa verdade. E se a gente não está cumprindo, às vezes, nem metade do que a gente sabe, do que a gente conhece, como vai ficar a nossa situação perante Deus? É uma reflexão muito profunda para nós fazermos. Porque, irmãos, não existe ponto aonde a gente diga, não, pronto, agora estou seguro, já me batizei, faço parte da igreja, cumpro as rotinas diárias, dou meus dízimos, que nem o fariseu, né, na outra parábola de Jesus, o fariseu e o publicano, que ele se gloriava pelas coisas que ele conseguia fazer. Mas e a transformação do coração? E as outras coisas que Deus pede de nós? Será que estamos cumprindo? Vamos passar para o próximo.
a justiça própria e a falsa obediência. Justiça própria não é verdadeira justiça, e aqueles que a ela se apegam terão que sofrer as consequências de uma decepção fatal. Muitos hoje em dia presumem obedecer aos mandamentos de Deus, todavia não possuem no coração o amor de Deus para transmiti-lo a outro. Irmãos, aqui nós temos uma maneira de como saber se eu realmente estou cumprindo ou não as coisas de Deus. O que é o que reina dentro do teu coração? Quando você vê alguém falhando, quando você vê alguém dentro da igreja que está errando, qual é a sensação que você tem? É de ódio, é de vontade de acusar, é de vontade de cortar logo? Está em pecado, tem que cortar? É essa a sua sensação? Ou dentro de você existe amor, existe vontade de ajudar, existe esse desejo de resgatar? Se você está sentindo amor por essas pessoas, e se você está procurando resgatá-las, se você está procurando ajudar aquele irmão que é fraco, talvez na fé, você pode ter certeza que o amor de Deus está no seu coração. Mas se no seu coração está a vontade de tirar o mal pela raiz, de cortar, de punir, avalie sua vida, porque esse não é um espírito de Deus. O espírito de Deus é um espírito de misericórdia, de amor, de resgate. Ele sempre fez isso. E é o que nós devemos transmitir. Por isso fala que não possuem no coração o amor de Deus para transmiti-lo aos outros. Essa é a chave, essa é a prova do que nós temos dentro de nós. Se há amor, se há vontade de ajudar, Deus está trabalhando em nós. Mas se há ao contrário, precisamos avaliar, precisamos buscar nos acertar com Deus. O próximo slide, sobre esse mesmo ponto, fala: muitos hoje em dia presumem obedecer aos mandamentos de Deus, todavia não possuem no coração o amor de Deus para transmiti-lo a outros. Nominalmente professam ser filhos de Deus, mas na vida e no caráter desmentem o parentesco, não rendem a vontade a Deus e vivem uma mentira. Então, dentro da própria igreja, a gente pode estar vivendo sim uma mentira. Como eu falei, a prova do que nós realmente estamos professando vai se demonstrar naquele momento de prova, naquele momento que a gente precisa expressar o amor mais profundo do nosso coração. O que nós estamos fazendo? Nós estamos refletindo o amor que Cristo nos dá aos outros? É a pergunta que fica. Vamos para o próximo slide. A promessa de obediência aparentam cumprir quando esta não existe sacrifício. Mas quando são requeridas abnegação e renúncia, quando vem a cruz para ser levada, retrocedem. Então está aqui a prova, irmãos. Se quando há alguma maior exigência do que eu preciso fazer, se eu preciso deixar de lado o meu conforto, as coisas que eu quero para mim, para precisar ajudar outros, se eu me recuso a fazer isso, se para mim é difícil fazer isso, se eu acho chato fazer essas coisas, irmãos, estamos nos encaixando na parte do filho que falou que ia, mas não foi. Mas se nós estamos buscando fazer o melhor serviço para Deus, mesmo custe o que custar, ajudando outros, ajudando com o melhor dos nossos talentos na causa de Deus, estamos indo por bom caminho. Mas como nós sabemos, Deus vê o profundo do nosso coração. Qual o motivo? O que está nos motivando a fazer as coisas? Vamos para o próximo slide. O perigo da indolência espiritual. Não pense que você serve a Cristo porque não lhe manifesta aberta hostilidade. Desse modo, enganamos a nós mesmos, retendo aquilo que Deus nos outorgou para usar em seu serviço. Seja tempo ou meios ou qualquer outra dádiva por Ele concedida, trabalhamos contra Ele. Então, meus irmãos, o fato da gente ser membro de igreja não nos garante nada. A gente precisa ser um membro ativo. A igreja é feita de membros igual um corpo. E se algum deles para de funcionar, falando de saúde, a gente sente a falta. Se um dos olhos para de funcionar, a gente para de ver. Então, a igreja se vê prejudicada por pessoas que não querem trabalhar. Então, muitas das vezes, o inimigo, ele não vai te tirar da igreja. Ele não quer ver pessoas saindo da igreja.
Ele quer pessoas dentro da igreja, mas que não façam nada, que não façam progressos, que vivam uma morte espiritual. Então, o fato da gente estar na igreja, mas ter um espírito hostil, que a gente não quer fazer às vezes muitas coisas, isso é o que o inimigo quer e o que vai nos trazer consequências na nossa vida espiritual. Vamos para o próximo. Continua dizendo o livro: muitos que presumem que, embora não estejam trabalhando ativamente para Cristo, estão, contudo, ao seu lado, habilitam o inimigo a ocupar terreno e obter vantagens. Então, quando a gente às vezes acha que, mesmo que eu não estou fazendo muita coisa, mas se eu já estou na igreja, né, já estou batizado, sou membro, às vezes acham garantia isso, a gente tem que ter muito cuidado. Jamais poderemos ser salvos na indolência e inatividade. Não há pessoa verdadeiramente convertida que viva a vida inútil e ociosa. Não nos é possível deslizar para dentro do céu. Nenhum preguiçoso pode entrar lá. Então, a vida na igreja tem que ser uma vida ativa, uma vida de trabalho constante. A gente não vai entrar para o reino dos céus, como diz aqui, escorregando, né? De maneira assim, empurrando com a barriga, como se diz. A gente precisa ser um membro ativo, membro que faça de tudo para a honra de Deus, para o progresso da obra de Cristo. Vamos para o próximo slide. Diz assim: a promessa de obediência aparentam cumprir quando não exige sacrifício, mas quando são requeridas abnegação e renúncia, quando vem a cruz para ser levada, retrocedem, né? Foi o parágrafo que a gente leu no slide anterior. Vamos para o próximo. Agora vejamos só o perigo de adiar a obediência. Qual será o perigo de nós adiarmos, de dizer, não, depois eu faço, sim, eu estou me preparando, já vou fazer, ou ainda não sei. Todas as excusas que às vezes podemos colocar. Mas vejam, adiar a resposta ao chamado de Deus, quando Deus fala, filho, vai cuidar da minha igreja, quando nós adiamos essa resposta, endurecemos o nosso coração e fortalecemos hábitos pecaminosos. A obediência ela deve ser imediata. Quando vier o chamado, então, vai trabalhar hoje na minha vinha, não recuseis o convite, porque é perigoso postergar a obediência. Então, irmãos, quando a gente vai adiando, vai deixando para depois algo que a gente podia fazer agora, algo que às vezes por medo a gente diz: não, eu não sei fazer isso aqui, não, eu não tenho talento para isso aqui. Se Deus te chamou, é porque Ele sabe que você consegue. Se Deus te chamou, Ele vê o teu futuro, Ele vê a tua capacidade. Então, meus irmãos, a gente tem que obedecer, a gente tem que seguir os chamados de Deus. A gente não pode adiar essa obediência, porque vai chegar um momento que tanto adiar, não vamos receber mais chamados. Talvez o Espírito se afaste de nós e passe essa oportunidade que seria para nós, para outra pessoa que sim aceita, que mesmo sem talento nenhum, ela se segura na mão de Deus e vai com Ele, e Deus utiliza essa pessoa. Vamos para o próximo. Aqui houve um errinho só de numeração, mas veja só. Há esperança para o pecador arrependido. Mais esperança há para os publicanos e pecadores do que para os que conhecem a palavra de Deus e recusam obedecer-lhe. Isso foi o que Cristo foi falando aqui dentro da parábola, mas também o homem que se vê pecador procura remédio do grande médico que disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se nós negligenciarmos a nossa preparação espiritual, se negligenciarmos o nosso trabalho, especialmente na igreja, porque não é só preparo para mim, estudo para mim, oração para mim, é pelos outros. É quando a gente se entrega pelos outros que a gente está cumprindo a vontade de Deus. Se a gente não está fazendo isso, é momento da gente se arrepender. É momento da gente avaliar se realmente nós não estamos fazendo isso até agora. Ainda há chance, ainda há oportunidade. E como diz o próprio Cristo, tudo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Cristo sempre está nos esperando de braços abertos para podermos fazer novos passos, para nós poder ter uma nova vida, para nós poder escutar essa voz que por muito tempo talvez estejamos ouvindo, de fazer alguma coisa, de mudar alguma coisa e que às vezes estamos adiando.
Esse é o momento de a gente poder entregar o nosso coração a Deus e dizer: Senhor, eu pequei até aqui, mas eu quero realmente te buscar, eu quero te servir, eu quero ser útil na tua causa. Me ajuda. Então, Cristo de maneira nenhuma vai nos recusar. Vamos para o próximo slide? Então, como nós nos desenvolvemos dentro da igreja? O desenvolvimento do caráter cristão. A vida cristã, ela exige crescimento contínuo. O cristão deve desenvolver virtudes espirituais e cooperar com Deus em sua obra. Acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência a piedade. É as cadinhas de Pedro, né, que nós temos aqui. Mas, irmãos, não existe momento algum no qual a gente possa dizer: agora cheguei ao crescimento perfeito, não preciso fazer mais nada, já estou num nível bom, agora é só ir levando. Não existe isso, e é um grande engano a gente pensar que já estamos num nível bom e podemos por aí estar descansando ou ir fazendo coisa pouca. Nunca, meus irmãos, a vida espiritual pode parar. A vida espiritual é de constante crescimento, e tudo que é vida, vocês podem ver, tudo que é vida é movimento. Plantas, animais, tudo que vive se move. Então, no momento, a partir do momento que a gente começa a parar, a ficar estático, a gente começa a morrer. Então, nós precisamos estar sempre em constante crescimento, sempre buscando fazer coisas, fazer melhorias, fazer pelos outros, trabalhar para Cristo. Isso é um verdadeiro crescimento. Seguinte slide. Cristo como exemplo de obediência. Jesus, ele viveu em completa submissão ao Pai, servindo com amor e alegria. Seu exemplo mostra como deve ser a obediência dos filhos de Deus. Ele dizia: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Cristo não considerava sacrifício algum muito grande, nem trabalho algum pesado demais. Então, irmãos, nós temos o próprio exemplo de Cristo. Ele mesmo sendo filho de Deus, tendo muito poder para fazer muitas coisas, ele se dedicava tanto à oração, muito mais do que às vezes podemos estar fazendo. E ele se dedicava completamente ao serviço dos outros. Então, ele tinha sua comunhão com Deus, mas o restante da sua vida era sempre em prol dos outros, ajudando, curando, levando mensagens de esperança, procurando resgatar aquele que estava longe de Deus, aquele que estava sem esperança, aquele que estava na profundidade do pecado. E esse deve ser sempre o nosso propósito na nossa vida. A gente deve se preocupar com o outro, não para viver apontando-lhe os defeitos, porque às vezes a gente só se importa com o outro quando ele está errando e a gente fica falando dos defeitos. Mas a gente deve se importar com o outro, ok, se ele está errando, como eu posso lhe ajudar? Vou orar por ele, vou fazer amizade com ele, vou ver o que eu posso fazer por ele para atraí-lo a Cristo. Esse deve ser o nosso espírito, o mesmo espírito que Cristo demonstrava para os outros, de muito amor, de muita compaixão. Próximo slide. O verdadeiro teste da lealdade a Deus. O amor verdadeiro por Cristo se revela na obediência. Existem apenas dois grupos diante de Deus: os que obedecem e os que rejeitam sua vontade. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, como eu falei, a única maneira de nós realmente saber se estamos fazendo a vontade de Deus é se a gente tem esse amor primeiro a Deus e esse amor pelo nosso próximo. Esse é o verdadeiro teste. Se a gente ama a Deus, nós guardaremos os mandamentos. E os mandamentos se resumem em duas coisas: amor a Deus e amor ao próximo. Que os dois devem estar sendo cumpridos na nossa vida. Próximo slide. Assim devemos servir a Deus. Somente o serve aquele que age segundo a mais alta norma de obediência. Irmãos, esse capítulo falou que a gente tem que ser um master na obediência. A gente não pode se conformar com, sim, aquela rotina, aquela coisa do dia a dia. A gente tem que buscar um aperfeiçoamento. É como uma escola, né? A gente começa ensino fundamental, ensino médio, depois vai para uma profissão. A gente se especializa, faz doutorados, faz pós. Tudo isso deve ser feito na nossa vida espiritual. Por isso falamos anteriormente, tudo é crescimento. A gente não pode se conformar, não, já está de boa.
nós precisamos, veja aqui, ter a mais alta norma de obediência. E qual é a mais alta norma de obediência? Será que nós realmente estamos com a mais alta norma de obediência? Ou a gente está se conformando com pouco? Boas obras não adquirem o amor de Deus, porém revelam que possuímos esse amor. Se rendemos à vontade a Deus, não trabalharemos com o fim de merecer o seu amor. Seu amor, como dádiva livre, será acolhido no coração e, impelido pelo mesmo, nos deleitaremos em obedecer os seus mandamentos. Isso aqui é muito importante nós entendermos, irmãos, porque muitas das vezes a gente quer fazer para garantir o céu, mas é o contrário. Quando nós entendemos tudo o que Deus fez na nossa vida, todo o sacrifício que Ele fez por nós, surge em nós um amor de Senhor, como eu posso agora poder pelo menos retribuir um pouquinho do que Tu fizeste por mim? E dessa maneira nós agora sim fazemos com amor, trabalhamos por amor, não para garantir a nossa salvação, mas porque nós fomos perdoados, porque nós fomos salvos. Em gratidão a isso, nós fazemos e cumprimos os mandamentos de Deus por amor. E dessa maneira torna-se a nossa vida mais leve. Próximo slide, o apelo que fica para nós hoje é o seguinte: assim devemos servir a Deus. Somente o serve aquele que age segundo a mais alta norma de obediência. Não, peraí. O apelo aqui. Há no mundo hoje somente duas classes. E somente essas duas serão reconhecidas no juízo: os que violam a lei de Deus e os que a ela obedecem. Cristo nos dá a prova pela qual demonstramos nossa lealdade ou deslealdade. Diz ele: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir em qual quadro desses dois filhos dessa parábola estamos nos encaixando. Porque só há duas classes, não existe um termo médio onde tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ou somos o filho que diz não, e foi no final das contas, ou somos o filho que disse que vai, mas não foi. Ou estamos obedecendo a Deus, ou estamos desobedecendo. Não existe termo médio. Então, nós precisamos nos perguntarmos, analisar a nossa vida e ver: será que eu estou realmente permanecendo em Cristo? Será que eu estou refletindo o seu amor? Ou eu só estou cumprindo uma tabela? Ou só estou seguindo uma rotina? O que nós estamos fazendo por amor a Cristo? O que está nos movendo realmente? É isso o que realmente Deus vê. O teu coração, o mais íntimo dos teus motivos. É isso que vai valer para Deus. E é isso que nós devemos procurar sempre fazer. Ter a essência de Cristo no nosso coração. Então, que Deus nos ajude, nos dê a sua graça para nós podermos alcançar o mais alto nível de obediência, seguindo ao seu lado e tudo com muito amor. Amém? Amém.